Olá, você que acompanha a TV Unisantos, afiliada à TV Brasil, novamente um prazer imenso aqui com você. Hoje o nosso companheiro do dia a dia, Walter Amaral, não está marcando presença, mas com certeza o próximo programa estará aqui com você, tá certo? Lógico, sindicato e notícias aqui na TV Unisantos. Hoje a mesa repleta, convidados especiais, nosso amigo do dia a dia, o Francisco, conhecido como o Chico lá da Praia Grande, Sindicato da Praia Grande, Secamp. Francisco, muito prazer em falar com você, novamente aqui dentro do Sindicato e Notícias. Paulo, para você ver o quanto é bacana, mais uma vez estamos aqui, levar nossas informações na nossa categoria, os trabalhadores em condomínios e edifícios, e todos aqueles que nos seguem, aí, que nos acompanham, isso é maravilhoso. Tá certo. Agora do lado esquerdo, lá na ponta esquerda, nosso amigo, também parceiro de todos os dias, Severino Augusto, presidente do Sindicato de São Vicente. Severino, prazer novamente. Prazer hoje todo convidado do Francisco, não é isso? Prazer todo meu. Eu estou mais feliz que nós estamos com o doutor Rubens do nosso lado. Ele vai falar referente ao que ele acha na área de condomínio e na situação que está o país. Tá certo. Falou, doutor Rubens, aqui no litoral, eu acredito que poucas as pessoas que não o conhecem, devido ao seu trabalho que vem fazendo diante o SICOM, aqui na cidade de Santos, presidente do SICOM, doutor Rubens Moscatelli. Prazer, depois de tanto tempo, quando trabalharmos na co-irmã, a TV Santa Cecília. Prazer em falar com o senhor. Verdade, Paulo Roberto, prazer revê-lo, ao Chico, ao Severino, a vocês aí que são os nossos telespectadores. É importante participar sempre da discussão, do debate, da conversa, trocar ideias, e agradeço o convite. Certinho. Agora, Francisco, eu gostaria que você pudesse iniciar esse papo gostoso aqui, né, dentro do Sindicato e Notícias, contando um pouquinho, falando a respeito do momento dentro do Sindicato da Praia Grande. Como as coisas estão acontecendo, estão fluindo normalmente, as dificuldades do dia a dia, mas eu gostaria que você pudesse falar um pouco do seu sindicato. Paulo, a gente temos aí, sabe que as dificuldades são para todos nós estamos passando uma situação, eu diria até de turbulência, né? Devido às políticas aí no governo e tantas outras coisas que vêm acontecendo dentro do nosso país. Então a gente está aí trabalhando, lutando, com muita perspectiva, mas é difícil, né? Quando eu falo é difícil mesmo, não é porque nós representamos trabalhador em edifício, não, né, doutor? Então, veja bem, mas nós estamos conquistando de pouquinho, o sindicato fazendo um trabalho muito bom, a gente tem levado muitos benefícios, inclusive aos nossos trabalhadores, aos nossos associados, e aqueles que não é sócio hoje também lá do sindicato, percebe o quanto a nossa luta é benéfica lá, né? Tanto assim que hoje aqueles que não são filiados ao sindicato não são por opção, não porque não é bom, porque se fosse dessa forma nós receberíamos muita crítica, e na verdade não estamos recebendo essa crítica. Então acho que a gente está no caminho certo, e a ideia de melhorar o que já está bom, né? Importante. Então, agora você, Severino, o Sindicato de São Vicente também, na luta do dia a dia, sabemos disso, as coisas andam acontecendo lá do jeitinho que você espera, que o associado, como é que se faz para associar? O que você poderia falar um pouquinho para as pessoas que nos acompanham? Para falar a verdade, o sindicato nosso, nós matamos um leão por dia. Matamos um hoje, deixando o outro amarrado para o dia seguinte. Mas nós estamos indo devagar e sempre. A situação do país não está boa, o desemprego está acontecendo em todos os lugares. E na área sindical, realmente, ainda não atingiu, mas indiretamente já está chegando no desemprego na área de condomínio. E não está nada fácil para ninguém, inclusive para mim, que tem a base menor do que todo mundo. Tem que lutar bastante, porque os benefícios que nós oferecemos dentro de São Vicente é até demais pela base que eu administro. O importante, na verdade, é que haja união. Quando se fala em inclusive, Paulinho, para pegar um ganchinho aqui com o Severino, quando a gente fala, inclusive, do desemprego, a situação difícil, esse arroxo que está aí, para você ter uma ideia, nós temos lá em homologação mensal,
ou seja, pessoas estão perdendo seus empregos, seus postos de trabalho, variando entre 40 e 50 pessoas desempregadas todo mês. Então, veja, muita gente perdendo o emprego por conta dessa situação econômica aí que está passando, essa turbulência que está passando os empregadores, né? Não tenho dúvida, daqui a pouco nós vamos voltar sobre esse assunto. Sim, a gente fala a respeito desse assunto. Mas antes, porém, eu gostaria que o Dr. Rubens pudesse passar, né, para as pessoas, falar um pouco do SICOM, como eu falei aqui. O Dr. Rubens é uma pessoa muito conhecida no nosso litoral, uma pessoa que milita, eu posso falar que milita dentro da televisão, porque eu o conheço como apresentador Já e faz não um como tempinho convidado. nessa época. Faz um tempo, né, Dr. Rubens? Eu o conheço como apresentador já e não como convidado. Né? É dessa forma que eu vejo, pelo tempo que o senhor vem militando dentro da televisão regional aqui conosco. Agora, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho a respeito do SICOM e depois, em seguida, nós entrarmos num assunto muito importante, muito interessante, com relação à negociação. Opa. Gostaria que todos os presidentes pudessem falar a respeito. Por gentileza. Paulo Roberto, nossos amigos aqui, o Chico, o Severino, que há bastante tempo a gente está junto ao sindicato, não só como presidente, mas em outras situações. Basicamente, eu fui criado juridicamente dentro do Sindicato dos Condomínios, né? Idealizando e propondo, mas o que nós percebemos, isso também lá com os trabalhadores acontece, é que você tem que investir no conhecimento. O síndico não é uma função, não é uma profissão ainda, né? Não tem regulamento, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, como são os porteiros, como são os zeladores e outras categorias. Mas ele é muito importante, é um papel muito importante no condomínio. É imprescindível que ele tenha conhecimentos para que ele possa bem administrar o patrimônio alheio, né? Principalmente o patrimônio daquela coletividade. E aí entra o trabalhador, entra a questão das manutenções e tudo mais. Então, por causa disso, e até por conta disso, nos últimos 4, 5 anos nós temos investido no nosso curso de síndico profissional. Aí você pode até dizer, não, mas é uma coisa meio estranha. O Dr. Rubens está dizendo que não tem síndico profissional, mas eles fazem curso de síndico profissional. A gente tem que deixar bem claro, o nome síndico profissional é só mercadológico, ou seja, é só para que você que vai consumir, que vai contratar, saber que ele é remunerado. Mas só que falar síndico remunerado não é tão bom, você é da comunicação, melhor do que eu pode entender isso, falar síndico remunerado a pessoa não vai entender muito bem. Síndico profissional não, além da questão da remuneração, parece que aquela pessoa tem mais qualificação para assumir o cargo. Mas eu estou esclarecendo, não é uma função, uma profissão regulamentada, ainda precisa ser regulamentada. Então a gente investe nesse conhecimento, na parte de legislação, na parte prática, na parte de como lidar com as pessoas, redução de custos, tudo aquilo que implica o condomínio. Porque se não fizer dessa maneira, se a gente não der esse retorno para o nosso, não só para o nosso associado, mas para o nosso público do condomínio, hoje em dia 99% das pessoas ou moram ou moram e trabalham em um condomínio, então a gente tem que investir cada vez mais em retribuí-las com conhecimento. Essa nossa ideia já de algum tempo, nós temos várias iniciativas, além do curso de síndico profissional, há 2 meses, esse ano 2016, nós temos toda a última segunda-feira do mês, que a gente chama lá de encontro na sede. Então são temas que a gente apresenta para o público, é gratuito, a pessoa vai lá, se cadastra para poder estar recebendo as informações e tem várias palestras que demonstram essa necessidade de aprofundar o conhecimento dentro do condomínio. Porque muitas pessoas pensam assim, não, condomínio é fácil de gerir, entra dinheiro, eu vou lá, pago isso, pago aquilo, mas tem uma quantidade de coisas que a gente desconhece, ou que conhece errado, que acaba prejudicando toda a sua gestão. Então, é uma das coisas que a gente tem lutado bastante para qualificar o síndico. Hoje em dia, qualquer um pode ser síndico, né? Proprietário, não proprietário, o próprio funcionário do condomínio, às vezes é alçado ao cargo de síndico, aí a gente vai discutir depois se isso é legal ou se não é, legal no sentido de se é interessante tanto para o funcionário quanto para o condomínio, mas existe isso. Mas existe, Dr. Rubens, um exemplo, podemos dar.
Normalmente as pessoas acham, como o senhor falou, é muito fácil, né? Muito fácil. Dá com dinheiro Mas dos outros. existe uma questão da cobrança. A responsabilidade é a cobrança. Isso Sim. é fundamental. Agora, um outro detalhe, gerente condominial. Sim. Quando o senhor diz síndico profissional, para que as pessoas possam entender, seria o mesmo? Não. Ah. Gerente condominial é até importante, Paulo, você Sim. ter lembrado dessa questão. Acontece o quê? Nós até, junto com o Chico, com o Severino, com o Félix e os outros demais presidentes, nós entendemos que deveria haver entre o próprio zelador, que era o cargo máximo na época, e o síndico e a própria administradora do condomínio, um elo de ligação. Alguém que fosse lá para comandar, ajudar a comandar a parte dos trabalhadores, a parte de gestão de pessoas, regulamentação de férias, verificação de faltas, enfim, ser o filtro entre a administradora e o próprio síndico. Então, ele é um funcionário do condomínio, é um funcionário com uma remuneração melhor, porque ele tem uma questão de ser gerente, né? O gerente é a pessoa da confiança daquele É como condomínio. qualquer empresa. Qualquer Como empresa. qualquer empresa. O gerente sempre é evidente que ele tem... Ele tem que ter um conhecimento a mais do que os outros, né? Entendo. Para poder ajudar, né? Além, Senão acaba e atrapalhando. por esse conhecimento, remuneração É melhor. é melhor, porque é necessário isso. Atualmente é a mais alta nas categorias de funcionários de condomínio. Certo, importante. Agora eu gostaria que nós pudéssemos falar um pouquinho realmente a respeito da questão da negociação sindical para esse Eu ano. gostaria de falar, inclusive, com o doutor, falando Eu nem gostaria dos cursos de aí. escutar essa pergunta sua aí, eu realmente, eu fico até triste em escutar ela. Então, Eu gostaria Já sabe o que ele vai falar. Por favor, mas Eu por nem favor, vou tocar Severino. nesse assunto, mas eu vou eu deixar acho, pro- eu acho. pro Chico. Aí se eu pegar no engancho, aí eu... Como assim, para deixar para mim? Sim, Eu acho, eu acho que não nem tem como a gente falar numa questão de negociação até dessa forma, porque isso é um impasse, assim, quer dizer, a proposta, a contraproposta, a divergência. Então não tem como a gente falar, não é a gente falar em número de um a tanto e o outro falar, não, concordo não, e tá pronto. Não, Chico, não é o assim, né? O principal, Então, para as pessoas saberem assim, ver que a gente tem aqui um ambiente até de amizade, porque a gente já se conhece há muito tempo. Sim, Há sim. respeito entre o patrão e o trabalhador. Isso é importante. Só que assim, ao mesmo tempo a gente assume posições diferentes. Diferenciadas. Né? Sim, sim. Por um lado, o trabalhador vai pedir o máximo possível em termos de voltar a inflação, tirar a inflação de dentro do bolso, tal, e o condomínio vai pelo outro lado. Sim, É isso que sim. é o mais importante de uma negociação, essa diferença, para chegar num consenso. Num Nem consenso, tanto lá, né? nem tanto cá. E- Mas assim, sempre aberto, negociação, gente, quem não sabe, negociação nunca acaba. Tem a database, mas ela nunca acaba. É que a gente não tem tempo. O Chico, por exemplo, fica viajando, vai lá, em congresso não sei aonde lá. Eu tive que Severino negociar também. minha vinda aqui hoje, sabia, tá doutor? vendo? Eu tive que negociar a minha vinda aqui hoje. O tempo estreitou, não dava, não, mas então vamos negociar isso para poder vir até aqui. O dia do Chico tem que ter 48 horas. por Não exemplo. briga, não fala assim não. Eu fiz questão de... Mas quando a gente fala assim, Paulo, deixa eu te falar, porque aqui, eu sei que com o doutor a gente sempre tem um papo aberto, o sindicato dele está lá, por isso que ele está até hoje lá, porque sempre foi uma pessoa muito digna daquilo que faz, mas nós não dependemos, eu vir aqui e falar só de mim, eu dependo da minha categoria, eu dependo de uma assembleia, eu dependo de tudo que foi discutido, né? Ele também não é diferente, é da mesma forma, né? Então, quando eu falo que assim é difícil até a gente falar aqui no ar a respeito disso, é mesmo, né, doutor? Verdade. O que a gente pode dizer é assim, nós sempre negociamos, continua aí novas negociações, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar num consenso que vai ficar bom para os dois lados, né? E assim eu espero, né, doutor? O canal sempre vai estar Porque aberto. se não for assim, quem sabe a gente vai ter que ir para tribunal. E aí vai Não, ficar não. mais difícil, Sem né? falar em tribunal. Mas é Eu nem gosto de falar em tribunal, porque tribunal é uma coisa que assim, enche, A gente, aborrece. a gente não pode esquecer o seguinte: tribunal sempre é
a última consequência. É a Porque o última. Mas sindicato- é um caminho, né? É um caminho. que tem que Então, tá aberto, mas não a pode gente dizer sabe. que não Agora- existe, né? Agora, o que eu acho, na verdade, interessante, acho não gosto muito de falar acho, mas eu tenho certeza, a importância desse debate, a importância porque sim. deixa claro para os associados, Sim. tanto dos empregados, funcionários, como também, que representam o SICOM, a importância de que vocês estão sendo claro e mostrando aquilo que realmente acontece. Certo. Através de profissionalismo, mas acima de tudo o respeito entre as categorias. É que nós temos uma categoria diferenciada, tanto do trabalhador quanto do empregador. Em que sentido? A grande parte dos condomínios é residencial. Sim. Então, querendo ou não, o trabalhador de condomínio acaba fazendo parte, sim, da família de cada condômino. Entendo? Por mais, vamos dizer assim, ele tem um cargo super alto em tal lugar, tal. Não, ele tem lá o funcionário do condomínio que conhece ele, às vezes, mais do que ele próprio conhece o funcionário. Mas, ao mesmo tempo, isso não... Isso é muito importante. Isso não faz com que, na hora de uma negociação, a gente briga bastante. Aqui na Câmara a gente está tudo lindo. Mas assim, Isso é legal. só que a gente respeita um ao outro, o espaço do outro. Entendo. Isso eu acho que é imprescindível e serve de exemplo para outras categorias que às vezes não tem conversa. Já recebe não na cara, não quero nem conversar com você, já tem que fazer greve. Nós vamos para o nosso intervalo agora, Sim. Dr. Rubens, mas eu fiz questão de entrar nesse assunto. Como eu disse no início do programa, conheço o Dr. Rubens há muito tempo, sei do seu caráter, sei do seu profissionalismo e sei também do entendimento profissional que ele tem entre as categorias. Né? Sim, Isso é muito importante. sem dúvida. E daqui ninguém está fazendo média não, viu, Não, Dr. eu sei Rubens? disso. Não, próximo bloco Nunca aí a gente trabalhei em continua. padaria, então não precisa fazer média. Eu Então tá. conheço profissionalmente falando, o senhor realmente é uma pessoa nota 10. Tá Obrigado. certo? Bem, nós vamos no nosso intervalo. Ao break, o William já está falando, break, chega, para, mas junto com o Zebrão Materiais para Construções. Zebrão, gente, fica muito fácil, são 3 lojas na cidade de São Vicente. Pensou em construir, reformar, Zebrão Materiais para Construções. O Pedrão está te aguardando lá. Dê uma chegadinha. Vamos ao nosso intervalo, já de volta com você, aqui em Sindicato e Notícias, na TV Unisantos, afiliada à TV Brasil. O Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Afins de Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém, Peruíbe, informa que estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional. O SECAMP, federações e centrais sindicais em busca de novas conquistas. Fim do fator previdenciário. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salários. Reajuste digno para os aposentados. Correção do mau investimento em saúde e educação. Transporte público de qualidade. Reforma agrária. Fim dos leilões do petróleo. Este é o SECAMP, assistência médica especial aos associados e dependentes. Trabalhador, você que tem algum problema, venha para cá, junte-se a nós. Advogado, dentista, clínico geral, oftalmologista, departamento de aposentadoria, exames laboratoriais, departamento de orientação trabalhista, bolsa de empregos, barbeiro, salão de festas, barraca de praia, cursos gratuitos durante o ano. Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios de Santos e Cubatão. Rua Júlio Conceição, 238, em Santos, com sede própria. Telefone 3234-7196 ou 3234-1706. No centro de São Vicente, a sua melhor opção para uma alimentação saudável e com qualidade. Falamos de Praia Mar, cafeteria, lanchonete, doceria e restaurante. Na Praia Mar, você encontra um restaurante com variedades de pratos diariamente. A qualidade tem a marca Praia Mar. Anote o telefone Praia Mar, 3466-5270. Praia Mar, levando sempre a marca da qualidade da Praia Mar. Rua Frei Gaspar, 582, próximo à Praça Barão do Rio Branco, no centro de São Vicente. Bem, de volta ao programa Sindicato e Notícias aqui na TV Santos, afiliada da TV Brasil, hoje aqui com você, mas na próxima semana Valmir Amaral de volta, tá? Hoje ele está na Rádio Terra, preparando uma programação muito 10 para que você possa acompanhar a Rádio Terra aqui no litoral.
Bem, eu volto aqui com o Francisco, com o Severino e com o Dr. Rubens. Dr. Rubens, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco para a gente com relação à qualificação de mão de obra como garantia de emprego. Hoje nós temos aí uma dificuldade, inclusive os sindicatos Praia Grande, Santos, né, São Vicente, eles andam fazendo um trabalho bastante sério a respeito disso. Eu gostaria que o senhor pudesse comentar a respeito, por gentileza. É uma preocupação que o empregador, o síndico do condomínio tem que ter. A gente conversava aqui no intervalo com o Chico, que realmente, como síndico, por isso que eu falo sempre que o síndico ele tem que ir lá fazer o nosso curso de síndico profissional, porque a gente nunca, o conhecimento ele nunca é findo, você sempre aumenta mais um pouquinho. Mas uma das coisas que a gente percebe, e nessa questão que você fala, da qualificação profissional como garantia do posto de trabalho ou do emprego, quanto mais qualificação, mais multitarefa eu possa fazer dentro do meu trabalho, eu estou mais garantido. Mas para que eu faça isso, não adianta, eu vou lá, vou ser o curioso, né? Toma choque, faz as coisas de qualquer jeito. Não, faz o curso lá, tem o síndico, o curso lá do Chico, do Severino, do próprio Félix, onde amplia o conhecimento desse trabalhador e faz com que ele possa ter outras funcionalidades. Não só lá, porque a gente não pode esquecer o seguinte, 8 horas no máximo, se não estiver na escala 12/36, mas 8 horas no máximo ele passa ali no condomínio. Se ele não mora no condomínio, ele vai para a casa dele e ele pode usar esses outros conhecimentos na vida dele. Conhecimento sempre é importante e faz com que melhore o quê? O meu rendimento. Porque na medida em que eu tenho, não é só o curso técnico, eu vi, desculpa até falar que aqui no curso de Santos agora estão fazendo o curso de idioma. É uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque a gente está, em princípio, a gente está numa crise, mas toda a crise passa. Não entendo. Amanhã, quando terminar essa crise, eu tendo qualificação profissional, eu vou poder não só prestar o melhor serviço para o meu empregador atual, que é o condomínio, mas eu posso ir para outro lugar. E o síndico, ele tem que valorizar isso, não porque eu vai perder amanhã. Não. É a mesma coisa que contratar uma empreiteira pelo preço. Vou contratar porque é mais barato. Só que, às vezes, o mais barato sai mais caro. Normalmente. Então, você não pode exigir de quem não tem uma qualidade como trabalhador. Não pode exigir mais do que ele pode te dar. Mas, na medida que você investe na mão de obra, faz com que ele se valorize, se ele sair dali, muito provavelmente, quando vier outro, vai estar com mais qualificação, porque você passa a ser também exigente enquanto empregador. A gente nunca pode criticar o trabalhador, eu também sou trabalhador, mas também sou síndico. A gente nunca pode criticar o trabalhador porque ele é mal qualificado. Se ele é mal qualificado, a culpa ou a responsabilidade também é minha enquanto empregador. Então tem que investir nisso, para que melhore o serviço para você e amanhã depois o salário também aumenta, mas também o rendimento aumenta. Ajuda, né? Da mão de obra dentro do condomínio. Não tenha dúvida. Francisco. Então, falando das capacitações aí, doutor... Eu falei do curso de inglês do Félix, mas você não sei se você tem lá. Não, mas assim, isso varia. Mas a gente tem grandes parcerias com empresas aí capacitadas, empresas de renome, inclusive, né? E são parcerias muito boas. Inclusive, para o senhor ter uma ideia, o nosso curso para os trabalhadores, independente de ser sócio do sindicato ou não, na área, por exemplo, de prevenção e segurança, para zeladores, porteiros e os auxiliares, nós temos cursos, temos uma escola na Praia Grande, que lá a nossa parceria é da seguinte forma: o trabalhador retira uma guia lá no sindicato e vai para a escola se capacitar. E assim, a cada 3 meses, cada 90 dias, talvez um pouquinho mais, a gente também temos uma agenda onde a gente coloca um grupo grande, onde a gente arrumamos um salão. Essa mesma empresa também vai lá e dá um curso para os trabalhadores. Então, nós damos esse curso com certificados, inclusive, né? Mas, além disso, falando ainda das rendas extras, doutor, nós já fizemos no sindicato, vamos fazer agora de novo, curso de elétrica. E não é NR10, ainda é um pouquinho melhor.
A NR10 vem depois, né? Mas esse ainda é um pouquinho melhor. Então, esse curso é gratuito. Vá lá. Se você é trabalhador em condomínio, seja zelador, porteiro, ou à noite, porteiro diurno, noturno, procura o sindicato e vá lá se informar que a nossa agenda de curso lá, inclusive, está aberta, né? E aberta o ano todo. Então, aquilo que eu disse, a gente forma um grande grupo, coloca dentro de uma sala e a gente faz um grupo, né? Até 50, 60 pessoas. Mas quando chega um ou dois também que já querem iniciar, a gente caminha direto para a escola. Então não tem problema. Já tem a Praia lá. Grande, já temos essa estrutura. Então a Praia Grande, não só a Praia Grande, como Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, nós temos um máximo de esforço para que a gente tenha bom êxito nesse segmento. Pronto, temos uma sede na Praia Grande, já temos uma subsede em Mongaguá, mas temos atendimento também em Itanhaém, mas que também temos um atendimento em Peruíbe. Então, nossa base, somos representativos até dentro daquilo que a gente pode, e não medimos esforço para estar lá ajudando os trabalhadores, né? Ainda falando de condomínio, falando dos trabalhadores, falando da capacitação, é por isso que eu vejo a vantagem do trabalhador registrado pelo condomínio. O trabalhador registrado pelo condomínio, ele é amigo do condômino, ele é a pessoa do dia a dia, o condômino que sai para suas atividades, seus trabalhos fora, e deixa a sua família lá, ele deixa e fica tranquilo, porque ele sabe que tem trabalhadores naquele condomínio que está zelando pela família dele. Que muitas vezes, quando o setor é terceirizado, o condomínio é terceirizado, existe aquela rotatória de trabalhadores, né? Nunca tem um fixo, está sempre virando, sempre trocando, ao ponto dos próprios moradores não conhecer quem são os próprios funcionários, né? Então, por isso que a gente se preocupa na questão dos trabalhadores, de se qualificar, de zelar pelo seu posto de trabalho, e lá a gente tem um logo lá que a gente coloca muito dessa forma, assim: não perca seu trabalho para uma empresa interposta. Então, isso aí. Vamos junto levantar essa bandeira aí. Tá certo. Severino, a sua visão também a minha visão é a mesma. Eu, inclusive, lá em São Vicente, eu tenho um pouco de dificuldade com o síndico em mandar os trabalhadores se qualificar lá no sindicato, mas eu estou fazendo uma parceria com uma empresa aqui em Santos, que vai ser uma ótima parceria referente a todo tipo de curso. Não vai ser só qualificação na área de condomínio, como vai ser profissionalismo na área de eletricista e etc, e etc. Nós vamos ter uma palestra com a Polícia Militar. Quero mandar um abraço para o Capitão Ageu, que está só me esperando eu marcar para ele fazer uma palestra com os trabalhadores de edifício. É muito difícil, realmente, de trazer o trabalhador, por causa que alguns trabalhadores acham-se muito desagradável e muito importante, não tanta importância eles dão ao curso de qualificação realmente na área de condomínio, porque eles acham que tem gente com 20 anos, não, eu estou aqui 20 anos, eu sei de tudo. Não, mas o problema não é que você sabe de tudo, companheiro, o problema é que você tem, cada dia que você se qualificar, cada palavra que você aprender, é coisa que você aprende no dia a dia. E isso é muito importante para o trabalhador de edifício. Tá certo. E quero falar também para os sócios dos trabalhadores de edifício, que estou fazendo uma parceria com o SESC. Tá? Que bom, Severino. Parabéns, rapaz. Parabéns. Em negociação com eles, e eu acho que vai dar tudo certo. Com certeza vai dar certo. O associado vai ser muito bom quando ele precisar viajar para qualquer lugar do país que ele ficar. A gente falando com relação à questão de qualificação, nós vemos que nos últimos anos as pessoas que residem em condomínio, os responsáveis, síndicos e sindicalistas, né? Tanto patronal como os empregados, essa questão de assaltos de pessoas adentrando os condomínios. Isso vem acontecendo. Sim. Aqui no litoral talvez nem tanto, mas na capital paulista realmente a coisa está demais. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho a respeito. Você sabe, fui lembrado aqui pelo Chico do capitão agora, ou é tenente ainda, o Argeu? Argeu, capitão já, né? Tenente? É tenente ou é capitão? É capitão, acho que é capitão. Capitão Argeu. O antecessor dele, que era o
o Armando, que foi comandante lá do 6º Batalhão, isso no ano de 2000, Paulo. Porque até a presidência não era exercida por mim, a doutora Leni, a presidente, fez uma parceria, começou a acontecer esses fatos de arrastão em condomínio lá na capital. Sim, sim. Tanto o comandante da época, que hoje ele é reformado, quanto a doutora Leni, que já está no andar de cima, eles tiveram um pensamento rápido no sentido de fazer o quê? Bom, vamos fazer a junção entre o trabalhador e o condomínio e a própria polícia militar para a prevenção. Todo trabalho preventivo, ele dá mais resultado do que você correr atrás do bandido, concorda? Entendo. Então, o que aconteceu? A gente, por conta disso, já desde aquela época, existem essas palestras que são até gratuitas, só que normalmente se faz no bojo dos cursos dos trabalhadores, onde o síndico também tem acesso. O principal é o quê? É saber passar informação, trocar informação com o vizinho, você manter um esquema de segurança sendo renovado, debater esse assunto dentro das assembleias condominiais. O grande problema está no condomínio ou no condômino. Por quê? Porque a gente sabe que, infelizmente, a grande parte das assembleias só vai ter comparecimento maior quando você vai discutir duas coisas. Garagem, se vai sortear, ou se você vai prometer que vai ter um churrasco depois. Se a pessoa não for vegetariana, ela vai. Do contrário, infelizmente, é uma coisa triste, porque é o patrimônio dela que está envolvido ali. Ela não vai na Assembleia, ela não vai nem para criticar o síndico. Olha, Paulo, você é o síndico lá, está gastando muito dinheiro, eu tenho uma proposta aqui de redução. Mas não é uma fala, é uma proposta concreta. Ninguém se perde tempo. Esse é o grande problema. Mas, na verdade, doutor Rubens, deixa a impressão assim, que não é nem questão de oposição ao síndico, alguma coisa assim. Na verdade, relaxa, desculpa a expressão, mas é desleixo, né, para não falar outra que eu ia dizer agora, mas é desleixo, realmente a pessoa não se interessa, não está preocupada. Agora, quando acontece a mínima coisa, aí sim a cobrança vem que vem pesada. A pessoa, na verdade, ela nem sabe exercer o seu próprio direito de fiscalizar. O que a pessoa faz normalmente? Ela recebe lá o condomínio, ela lê lá o demonstrativo, o condomínio vê esse valor aqui, é o mesmo valor que eu paguei no mês passado. Se vier em papel e ele tiver uma gaiola em casa, vira fundo de gaiola. Fundo de gaiola. Tá? Realmente. Eu falo isso até mesmo lá no curso, o pessoal dá risada, mas é uma triste realidade. Por quê? Porque, na verdade, ele tem que olhar aquele demonstrativo e se compenetrar de que ela precise, tem o direito de ir na administração, falar com o síndico, olha, eu quero ver a pasta desse mês, porque eu quero conferir se aquilo que está aqui é a verdade. Quantos e quantos prédios, depois que o síndico saiu, e existia uma suspeita de má gestão, nem estou falando de desvio, não, de má gestão, quantos e quantos prédios, quando o síndico sai, chega lá e verifica que tem um déficit enorme, porque foi deixado de pagar alguma conta, porque foi feito um parcelamento que não se sabia, e aí quando vai pagar, poxa, não sabia disso. Não adianta colocar a cabeça que nem avestruz, não. Às vezes é até a própria assessoria, né, doutor? Mas a pessoa não conhece o direito dela de ir lá na administração. Exatamente, é mal informado, né? E ela joga tudo isso da costa do síndico. Mas veja bem, tem o que eu queria pegar um gancho de falar referente ao síndico. Quando tem síndico qualificado, que se qualifica o síndico lá, é muito importante. Mas quando o síndico sai e entra outra pessoa que não está qualificada naquela área e acha que ele é o dono da situação, ele muda todos os costumes que o trabalhador aprendeu na sua qualificação. Mas isso é um vício de brasileiro. A gente pega até pega a gestão pública. Entrou o prefeito A. Verdade. Não é somente... Era o B antes, entrou o A. Aí ele vai lá, tudo que aquele prefeito fez, ou ele muda de nome... realmente. Ou ele cancela e faz os dele. Quer dizer, só que é dinheiro. No caso lá é dinheiro público que está sendo desperdiçado, e no caso do condomínio é dinheiro do condomínio. Justo. Hoje em dia as pessoas... na maioria das vezes, na maioria das vezes, nem sempre benéfico. Não, às vezes hoje em dia essa as mudança, pessoas... essa atitude acaba sendo prejudicial ao condomínio. Então, as pessoas vão se alienando, deixa lá, tal, falam mal do síndico no corredor, às vezes não tem nem coragem de falar na frente, né? E pior que só corre muito, né? Só que aí o que acontece? Eu não estou dizendo que todo síndico é imune de errar, ou que não tem gente que não é boa. Não, só que você tem que saber o seu direito para poder fiscalizar.
E eu só vou fazer isso se eu me aprofundar, se eu estudar. Se eu for lá no curso de síndico profissional do SICOM, por exemplo, é por aí que é o negócio. Isso é importante. Isso, mas tem que ir no SICOM mesmo e se Claro. qualificar. Porque a gente se lá qualificar também. a gente procura aprofundar o conhecimento, e esse conhecimento, lógico, ele tem custo, Com certeza, né? com certeza. Hoje a maior moeda é o conhecimento. Bem, nós vamos ao nosso intervalo agora. Já, de novo? De novo, mas já com o doutor Rubens Moscatelli, que ele volta com o Francisco, o Severino. O Francisco vai falar um pouquinho daquela linda bike que será sorteada no mês de julho. E o Severino está enfiando a mão no bolso, vendo se tira o escorpião, porque até agora não colocou nada para sortear, mas pode ter certeza que vai sortear. Daqui um pouquinho de volta junto Não posso com o Ari. prometer hoje, né? Mas quem sabe amanhã o dia é outro Com Ari dia. Foto e Vídeo. Ari Foto e Vídeo, gente, casamentos, batizados, aniversário, para você, tá? Ari Foto e Vídeo. Fica muito fácil. Fala com o Ari. O Ari com aquele sorriso simpático. Eu sempre costumo falar, né? Ari é gente boa, hein? Ari é bacana. Né? Mas lá te atendendo da melhor forma possível, tá bom? Ari Foto e Vídeo, gente. Te aguardando. Já de volta o programa Sindicato e Notícias aqui na TV Uni Santos. Venha se afiliar ao Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios de São Vicente. Convênio médico especial, clínico geral, ginecologista, pediatra, dentista, oftalmologista, departamento jurídico e departamento de aposentadoria. O presidente Severino Augusto convida você. Venha, você será o nosso mais novo associado. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. A equipe do Sindiminérios Santos está sempre focada no auxílio de seus associados. O setor de atendimento social cuida da atualização e gerenciamento de benefícios, alinhamento aos departamentos jurídicos, trabalhista e previdenciário. Buscam garantir diariamente os seus direitos. Associe-se você também. Sindiminérios Santos, há mais de 60 anos, lutando pelos trabalhadores. A sua conquista é a nossa história. Feliz, venha com a gente. Zebrão Materiais para Construção. Materiais para construções com as melhores marcas. Financiamos em até 6 vezes. Produtos sempre de qualidade. Venha conferir. Zebrão, sempre oferecendo promoções. Zebrão Materiais para Construções. A sua marca. Bem, de volta ao programa Sindicato e Notícias aqui na TV Santos. Obrigado pela sua companhia, você sempre conosco, todos os sábados, a partir das 14 horas. Agora, antes de voltar a falar com o Dr. Rubens, que tem uma novidade, daqui um pouquinho vai falar uma novidade para você, um sorteio. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando vai gostar e vai participar. Já o Francisco vai falar, contar um pouquinho a respeito dessa linda e maravilhosa bike. E em seguida, meu amigo, no dia a dia, Severino Augusto, ele já falou, Paulo Roberto, já consegui tirar o bichinho do bolso. O escorpião não está mais aqui. Eu vou realmente fazer um sorteio de alguma coisa. Estou pensando. Não, presidente, está pensando? Então continue ainda. pensando. Até o final do programa ele vai dar essa dica para você. Viu, Paulo? Tá certo? Na verdade, o escorpião já autorizou ele Já a fazer autorizou? alguma coisa. Então tá certo. Daqui um pouquinho. Olha só, nós vamos agora a um quadro que nós temos aqui dentro do Sindicato e Notícias, Dicas de Saúde Bucal com o Dr. Caio Borelli Zero. Dr. Caio, é com você. Olá, meu nome é Aline, moro aqui no Parque das Bandeiras, na Rua 11. Conheço bem o Dr. Caio e a doutora Vanessa, eles são ótimos no seu trabalho, são bem comunicativos. Conheço eles há algum tempo, fiz o tratamento aqui com eles, são ótimos, bem conceituados, todo mundo gosta do trabalho deles, atendem crianças, uma maravilha, idosos, de todas as formas, pessoas que vocês vão adorar, eles são ótimos, são bem amigos. Tenho certeza que se vocês vierem aqui, vocês vão gostar e são bem recebidos. Obrigada. Gostaria de agradecer muito a nossa paciente Aline, agradecer todos os nossos pacientes. Já se vão aí 10 anos de consultório aqui no distrito da área continental.
sempre recebendo carinho, fazendo amizades. Isso é muito importante, toda essa aceitação e esse trabalho também comunicativo que a gente tem com todos. Pessoal, não se esqueçam, façam sempre suas prevenções, cuide-se. Hoje o sorriso é fundamental e de alguma forma vai agregar bastante no seu convívio social e profissional. Um ótimo final de semana a todos, fiquem com Deus e não se esqueçam, a saúde começa pela boca. Bem, de volta ao sindicato, acompanhou o Dr. Caio, Sindicato de Notícias, porque você sabe, todos os sábados você acompanha dicas de saúde bucal do Dr. Caio Borelli Zeller, a clínica muito fácil, lá no Parque das Bandeiras, inclusive, na área o continental. Sindicato dos Trabalhadores de Edifícios tem uma parceria com ele muito boa e eu quero falar para os meus associados e não associados que moram na área continental, que vá lá porque o doutor é gente boa. Tá certo. Ou área continental, ou mesmo São Vicente. Sendo associado, é só comparecer lá na clínica do Dr. Zeller, com certeza será muito bem atendido. Retorno aqui. Francisco. Mas você vai falando de tratamento bucal? Sim. Não, mas lá no nosso sindicato, nós temos tratamento bucal dentro da sede do sindicato. Olha só. Se você é sócio do sindicato, basta você ligar, agendar para você e seus dependentes, seja esposa, caso você seja o titular, ou vice-versa, e os filhos menores. Então temos lá plantão dentário, nosso consultório odontológico, a semana inteira. Então não deixe de participar, você vai ver que é maravilhoso por um valor simbólico, que é o valor da taxa associativa. Eu vou ter que ratificar aqui o que o está falando, porque veja bem, eu falei referente à clínica, mas eu também tenho. Sim. Então, eu tenho que ratificar. Tá bom. Agora, o senhor observa, doutor Rubens, a importância, o que está se falando aqui... Haja dente, né? Em termos, assim, até de um momento para descontração, mas a importância e a preocupação dos presidentes da diretoria dos sindicatos em atender você associado da melhor forma. Tem que haver uma retribuição, sim. Dentro do Sim, sindicato, clínicas particulares, mas estão aí ajudando e participando juntamente com todos os associados. Só para reforçar, é tão bacana isso, que veja bem, um consultório muitas vezes não tem os mesmos recursos que tem a clínica, talvez até eles tenham outros meios, né? Por exemplo, lá nós fazemos tratamento, qual é o tratamento? Limpeza, extração, obturação, canais e daí por diante. Mas a clínica, de repente, pode fazer prótese, pode fazer ortodontia, pode fazer uma série de outros benefícios. Então, o implante. Então, não deixe de ir lá na clínica, nós também temos parcerias, né? Eu disse que, além disso, nós também temos dentro da sede do sindicato. Mas, com certeza, essas clínicas têm muito mais recurso do que o próprio sindicato lá. Tá certo. Então, agora, doutor Rubens, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho também a respeito da questão da diferenças de funções e utilização de mão de obra. A importância sobre esse assunto também para que as pessoas possam entender. Sabe, Paulo Roberto, é muito importante que o síndico e o morador do condomínio, os condôminos, eles tomem conhecimento do que a gente chama de convenção coletiva de trabalho. Todas elas, todo ano, nós temos lá o que a gente chama de estatuto normativo, mas é uma cláusula onde se descreve cada uma das funções e quais são as tarefas obrigatórias que estão no contrato de trabalho entre o condomínio e aquele trabalhador. Nada impedindo, por exemplo, que a pessoa acumule uma função, por exemplo, de porteiro com faxina e outras, dentro daquele rol lá, daquela relação que está na Convenção Coletiva de Trabalho. Algumas dúvidas sempre surgem. Por exemplo, zelador, né, Francisco, né, Severino? Está dito lá que ele pode fazer pequenos reparos. Exemplificativamente, pequenos reparos é o quê? Por exemplo, trocar o vedante lá da torneira, não da torneira do apartamento do síndico ou de qualquer condomínio, mas é aquela torneira lá da área comum. Sim. Isso mesmo. Que as pessoas confundem às vezes. Não, peraí, mas está dito aqui que faz isso, que faz aquilo. Não, peraí. Se eu for pegar a mão de obra do meu funcionário do condomínio para usar particularmente, tem convenção que proíbe. E aí, se o síndico fizer isso, ele pode até ser destituído. Então, ele tem que tomar cuidado. Ficar atento. Não que não tenha que se dar valor
nem que se valorizar aquela pessoa a qual eu tenho confiança, que é o meu trabalhador. Mas ele tem que ter conhecimento técnico, ele não pode fazer o serviço que seria para ser feito na hora da jornada de trabalho. E aí começa a ter os problemas. O Chico estava brincando comigo outro dia e falou, só dá uma pinturinha assim, meia parede ali e tal, daqui a pouco, dali uma semana a outra, meia parede, daqui a pouco ele está pintando o prédio todo. Isso aí não é para o zelador. Ocorre, acontece. E acontece. Acontece. Eu vou até pegar um ganchinho, já que o doutor está falando nesse assunto aí. É muito triste, e é por isso que a gente fala do síndico, da capacitação dele, da informação dele. E quando ele contrata uma assessoria, um administrador, uma parte de contabilidade, ele quer a altura que as pessoas orientem ele. Por isso que ele já contratou. E muitas vezes ele tem a informação, de forma equivocada, de forma errada. Porque também tem aqueles prestadores de serviço que não se interessam em saber. Muitas vezes até juridicamente eles não sabem, né? E aí vão atrás. Quando vão atrás já aconteceu tal fato, né? Verdade. Por exemplo, tem condomínios que acham que o acúmulo de função que recebe o trabalhador, acha que ele tem que escravejar o trabalhador. Ele tem que ser pedreiro, pintor, eletricista, encanador. Ou seja, são coisas que nem sequer está dentro do contrato de trabalho na qual ele foi registrado. Então ele recebe acúmulo de função, por exemplo, um afastamento do porteiro porque se ausentou, está doente, ou porque saiu de férias, ou um outro trabalhador, ou assim sucessivamente, dentro do quadro de funcionário, não é isso, doutor? Sim. Né? Então esse acúmulo de função, é claro, tem algumas situações que às vezes você vai até um pouco mais além, né? Isso é normal. Mas assim, o que a gente não gostaríamos é de ver os abusos, né? Que são abusos mesmo. É triste a gente falar, mas é verdade, né? A falta de conhecimento é que leva a esse abuso. Porque o trabalhador, a gente sabe, ele acaba fazendo porque ele se vê naquela situação de não perder o emprego. Sim. A gente sabe disso. Muitas vezes acontece. Mas também, às vezes, ele tem mais conhecimento que o próprio síndico. Então, ele acaba escravizando ele próprio, o síndico. Então, é um mundo complexo esse nosso de condomínio, e é por isso que tem que haver o quê? Conhecimento. O trabalhador tem que fazer o curso de qualificação, sim, para que ele possa aprimorar seu conhecimento, mas o síndico não pode ficar para trás. Não pode achar que, eu sou o patrão e mando aqui, mando ali. Não. Isso vale até a página 3. Se você não tiver conhecimento, você vai estar indo para o rumo errado, e aí, amanhã depois, além do trabalhador eventualmente poder ser afastado, porque você fez com que ele trabalhasse de uma maneira errada, ainda o condomínio vai ser vítima de um processo judicial. Sim. Né? Tem alguns os zeladores, falando inclusive dos zeladores, né? Que assim, a primeira pessoa, tratando-se de funcionário em condomínio, ele é a primeira pessoa, tudo barra-se, eu diria, lá no zelador. E tanto assim, que na ausência do síndico, ele é basicamente o preposto do síndico, né? Nós temos a Praia Grande, por exemplo. Às vezes é o braço direito e o braço esquerdo. Também, né? Nós temos, por exemplo, a Praia Grande, que é diferente de Santos. Quando a gente observa, por exemplo, com relação, por ser uma cidade de veraneio, uma cidade de dormitório, e o pessoal da Praia Grande, quais são os empregos em Praia Grande? Condomínios, lojas, mercados que não são também tantos, prefeituras e bancos aí também que não são tantos, né? O pessoal lá também trabalha fora, né? Trabalha em Santos, Cubatão e outras regiões. Mas você quer conhecer o que é a Praia Grande comparando com Santos? Quando você anda na orla da praia, onde você vê um edifício, principalmente à noite, então de grande porte, mas onde tem meia dúzia de luzes acesas. Então ali onde a gente vê que são aquelas luzes acesas onde o pessoal mora. E os demais são de fora, né? Que comparando com Santos a gente vê uma outra diferença, uma outra realidade, né? Porque quando o síndico, por exemplo, mora no condomínio, quando o condomínio tem muito mais gente morando, ele também tem uma forma diferente no seu dia a dia, em termos de postura de modo geral, não é isso aí, doutor? Sim. Né? Então, mas a gente esperamos aí que a gente acabe fazendo
uma boa gestão e é onde a gente vem, inclusive, ajudar os próprios condomínios, né? Mas o grande né? Porque uma vez que a gente qualifica o trabalhador, uma vez que a gente informa ele, uma vez que a gente ajuda o síndico, que onde não gere processo futuro, a gente já está ajudando e muito, né? Que a gente sabe quando gera um processo trabalhista, arrebenta, né, doutor? A gente sabe disso, né? E fica aquela situação mal resolvida, porque tudo bem, mandou lá embora, arrebentou o condomínio naquele ano, mas dali 2, 3 anos já volta a fazer todas as bobagens novamente. Porque a pessoa não aprende. Né? Doutor Rubens, um outro detalhe. Só trocar de síndico. Não tem dúvida. Doutor Rubens, outro detalhe. Parece que o senhor tem aí um prêmio, um presente, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam participar juntamente com o SICOM. Verdade. Agora no dia 7 de julho, nós recomeçamos nosso curso de síndico profissional. E o presente é o seguinte: a primeira pessoa que ligar dizendo que assistiu o nosso programa aqui, que eu estou como convidado, vai ganhar 50% na matrícula. Sim, então nós vamos combinar assim. 50% de desconto. Sim, 50% de desconto na matrícula para que possa participar desse curso. Só para a gente esclarecer, Paulo, são 12 aulas no mês, é um mês de curso, são 360 horas aulas. É certificado, não tem só área jurídica, você tem área ocupacional, tem lá uma psicóloga, você tem debates, uma coisa muito interessante. Sim, eu gostaria que o senhor repetisse então, para que as pessoas possam... Está com caneta na mão? Opa! Não está? Dá tempo. Presta atenção. Enquanto isso, eu vou falar rapidinho para que as pessoas possam pegar canetinha, um papel e anotar, porque o senhor vai passar também o telefone do SICOM para que as pessoas possam realmente ligar e participar. Mas antes, porém, eu quero deixar um abraço muito especial aqui, pessoal que acompanha o Sindicato de Notícias lá na cidade de Praia Grande. José Roberto, grande abraço a você, meu amigo, obrigado pela companhia. Estive semana passada em um evento e ele, estava ele, a esposa, a dona Valdete, isso mesmo, dona Valdete, dizendo: nós acompanhamos o Sindicato e Notícias. Gostam, né? Sabem que realmente se fala muito a respeito de problemas de edifícios, condomínios, lá do condomínio que eles moram, tem problemas como qualquer outro, mas dizem que aprendem bastante coisa aqui e absorvem realmente, estão dando um jeitinho na situação lá. Um grande abraço a você, Zé Roberto, você e toda a família. Ô Paulo, aproveita aí a oportunidade também e fala lá do Portinho, fala do que você vai, convida o pessoal lá, vai participar, vai se divertir. O Portinho, lanchonete do Portinho. Lembrando aqui, lanchonete do Portinho, Forró do Mato, toda segunda-feira nós gravamos, aproveitar, já fazer dar esse recado, nós gravamos o programa Conexão Nordeste, que passa aqui também na TV Uni Santos, afiliada à TV Brasil, toda sexta-feira à meia-noite. Olha só, Conexão Nordeste, um programa para você curtir o forró, fala um pouco a respeito da culinária nordestina, fala-se, tem um piadista lá, eu falo piadista, humorista, mas eu prefiro falar piadista. Contar umas piadas lá. Contar umas piadas, né? Umas histórias de cordel muito legal também. As pessoas participam com vídeos, né? Mandam vídeos aí de todo o Brasil, para que você é cantor, né? Você não tem a oportunidade de nunca aparecer numa televisão, mande com qualidade, a gente escolhe e passa o seu vídeo no Conexão Nordeste. Gildo Geraldo, proprietário do Forró do Mato, lanchonete Portinho. Doutor Rubens, segunda-feira, 400, 500 pessoas. Na quinta-feira, 700, 800 pessoas dentro do Forró do Mato. E diga uma coisa, hein? Problema não tem. Pode ter certeza, você pelo menos nunca ouviu falar. Doutor Rubens, repita pra gente. Mas é só forró que tem lá? É o forró do jeito que o povo gosta. Mas você me falou que tem também... Entra, a gente leva. Na gravação do programa, a gente leva um sertanejinho também. Bom. Mas na segunda e quinta-feira é só o forró. E de fácil acesso, né? O Severino que adora dançar o forró. Pé de valsa. Pé de valsa. O Chico também adora dançar o forró. Nós vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A primeira pessoa que ligar no SICOM, lá o 3326-3083, na verdade, vou até falar mais. 3326-3083. O telefone lá. Só que para poder ter direito a essa vantagem, 50% de desconto na matrícula, a pessoa tem que comparecer à sede, que é lá na Avenida Conselheiro Neves 472.
Avenida Conselheiro Neves, 472. 3326-3083, 3326-3083 é o telefone. Você tem informações, tá certo? Avenida Pedro Lessa, 1920, conjunto 35, é onde é o curso praticado. Tá certo. Que bacana, olha aí, não perca a oportunidade, né? Certo, estamos indo embora, encerrando o programa. Passa rápido, um papo gostoso para tarde. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui e já fica um convite, em breve, de volta conosco aqui, tá bom? Obrigado. Felicidade, boa sorte ao senhor. Obrigado, E Paulo. leve um abraço especial a toda a equipe lá do SICOM. Pode deixar comigo. Obrigado, Francisco, Chico. a bicicleta, a bike que você vai sortear e já as suas despedidas. Opa, muito bem. Olha, você visita lá nosso endereço eletrônico do Secamp, www.secamp.com.br. Tem aí também nosso e-mail, secamp@secamp.com.br. Ou pelos telefones 3481-6308 ou 3596-2695. Estamos lá de pronto a ajudá-los, a colaborar, todas as informações que vocês precisarem, seja jurídica ou de alguma forma, vocês não sairão sem a informação. Estamos de pronto a ajudar. Quero dizer também para os nossos associados, se você não se filiou, filie-se que você vai ver que vale muito a pena. E nós estamos sorteando 2 bicicletas, 2 lindas bikes, né? Que dia, Luiz? Que vai ser no dia 14 de julho. Você pode viajar de bicicleta. Esse sorteio não é pela loteria, vai ser pelo número da sua carteirinha. Então, tomara que, eu não posso dizer nome, né? Mas um vai ter que ganhar. E o sortudo, tomara que seja muito feliz. Eu não né? Tá certo. Então é para a base toda, desde a Praia Grande até Peruíbe, tá bom? Tá certinho. Chico, Então, um grande abraço ao senhor, obrigado pela companhia. As pessoas já viram a bike aí na tela, 2 maravilhosas bikes, certinho? Um grande abraço a você, Chico. Severino, obrigado pela sua presença aqui conosco também hoje. E eu que quero agradecer a presença de todos da mesa aqui, que Deus abençoe a todos. Sim, um bom final de semana. Tá certo. Então, quero agradecer muito a presença do Dr. Rubem, a vinda aqui, Só quero lançar um protesto, que o escorpião não saiu do bolso. O Severino também, tá? E que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham nessa caminhada aí, que Deus nos ilumine. Tá certo. Um grande abraço a vocês, obrigado pela presença, pela companhia aqui. Estamos indo embora, Sindicato e Notícias aqui na TV do Santos, de volta semana que vem com Valmir Amaral e toda a equipe. Fiquem com Deus.